Deixa eu dar continuidade aqui. Esse time aqui é forte, hein? A gente começa a fazer muito amigo aqui, é difícil, hein? Só tem médico top. Esse doutor é otorrinolaringologista, ele é especialista em otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço pela Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Especialização em otorrinolaringologia e cirurgia plástica facial no Hospital Ipo. Vem para cá, doutor Cassiano Moretti, representando o IORP de São José do Rio Preto, que é um dos nossos patrocinadores, viu, doutor? Está ali, ó. O Hospital de Otorrino e Especialidades. Quero chamar também uma das maiores referências em transplante capilar do Brasil, está aqui conosco na nossa cidade. Talvez vocês não saibam, mas Rio Preto é um celeiro de bons profissionais na medicina, entre outras áreas também. Ele que é formado pela Faculdade de Medicina de Catanduva, residência em cirurgia geral na Santa Casa de Rio Preto, residência em cirurgia plástica no Serviço de Cirurgia Plástica de Queimados também, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e deve ser também membro da Sociedade Brasileira de Transplante Capilar. Estou falando certo? Vem para cá, doutor Paulo Miranda. Aí sim. Obrigado, doutor, mais uma vez. Deixa eu chamar a Esther Vitorazzi. Deixa eu falar o corrido da Esther. Peraí, Esther que é nutricionista. Ela tem graduação em nutrição pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, curso de capacitação em atendimento nutricional aplicado à estética pela FAMERP e também extensão universitária em personal diet pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a FAMERP. Vem para cá, Esther Vitorazzi. Esther, obrigado. Só currículo bom aqui, hein? Obrigado, viu? Olha que bloco top. Deixa eu apresentar para vocês aqui, que já está aqui comigo, a Ana Paula Castilho, que é uma das maiores influencers da nossa região. É uma grande satisfação, viu, Ana? Mais uma vez, você está com a gente. Sempre quando você está aqui, a audiência explode. Então, isso é muito bom. Tá desligado aqui, Nenê, o microfone da Ana, ou acabou a bateria? Vamos trocar de microfone. Foi? Vai lá, Ana. Oi. Vamos estar ao vivo hoje, Renato? Hoje ao vivo, já está transmitindo. E você está comigo aqui, né? Obrigado, viu? Vambora, Obrigado, né? Pelo convite sempre. E deixa eu chamar, ela esteve comigo aqui ontem, ela que é uma das influências importantes também da nossa região. Ela contou um pouquinho ontem aqui da mudança de vida que o esporte fez na vida dela. E ela está aqui ontem foi um dia muito legal, com audiência muito joia também. A Daniele Nardini. Vem para cá, Dani, obrigado. Ontem foi muito legal, né, Dani? Muito joia. A Dani contou um pouquinho da experiência dela. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Ó, vocês são privilegiados. É o único bloco que teve duas influencers top de linha aqui, viu? Parabéns para vocês, viu? Essas aí vocês ficam me devendo, viu? Tá bom? É no R Saúde Rio Preto. Peraí, Maiara R Saúde Rio Preto. E no Facebook, não é só Instagram que você quer, né? R Saúde Rio Preto. Já pode chamar aí. Bom, deixa eu fazer aqui o sorteio Eu fiz aqui o sorteio, estava com 0,27 do Mundo Flex. Alguém está com 0,27? Alguém está com 0,27 aí? Ninguém? Ô Kelly, vem aqui me ajudar aqui, pegar outro número aqui. Deixa eu chamar aqui a dona do Informação que Salva aqui. Puxa mais um. Eu quero agradecer a presença do Mundo Flex, que é nosso patrocinador master, que está com o representante Alexandre. Esse aqui é o cartão, né, moleque? Enquanto eu estou trabalhando, você vai gastar, né? Eu quero, 038. Alguém? 038? Ninguém? Não? Vamos outro aqui. 037. Vocês pegaram os números? Vocês estão com os números? Está todo mundo com o número? 37. Ninguém? Espera aí, então, vou fazer um negócio diferente. Ô Ana, você faz depois no seu Insta, esse sapato, esse calçado é especial para quem tem problema de esporão, calo. Você dá um presente para algum dos seus seguidores? Combinado? Então tá bom, já dei aqui o presente para a Ana. A Ana, que é uma das maiores influenciadoras na região, vai fazer
vai dar de presente esse calçado, que é um calçado para quem tem esses problemas, para algum dos seguidores dela, tá bom? E vamos lá. Ainda não acabei aqui, tá? E para compor a nossa mesa, Sofia, cadê aqui o papelzinho aqui? Agora, quem sabe faz ao vivo, né? Não está aqui. Do 4 já vai para o 5, né? Tem mais um aqui, doutor? Ah, não. Oi? Ah, daqui, deixa eu ver. Obrigado, Ana. Deixa eu ver. Tá aqui. E para compor aqui, para terminar, deixa eu até preparar aqui para receber esse. Ele é o último, mas não é menos importante, não. Ele que é especialista em treino funcional e musculação, preparador físico, vai fazer parte desse quadro comigo aqui só de feras. E mais uma fera vem para cá, Diego Gomes. Vem para cá, Diego. Ô Diego, senta aqui, meu amigo. Tá bonito aqui o negócio hoje, hein, Diego? Obrigado, viu? Por favor, meu amigo, senta aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando a Sofia vai ajustando aqui, tem 2 recados que eu quero dar para vocês. Primeiro é o seguinte: se vocês ainda não fizeram o cadastro na Constantini, vão ali, faz o cadastro para poder concorrer a uma joia. Já foi lá, Jéssica? Então vai lá, que daí você já livra o Dr. Cassiano de comprar um presente. Dr. Rogério, já fala para a Flei lá na Constantini, já fazer o cadastro lá, vai que você livra do presente de Natal, entendeu? Gente, ó, vão ali na Constantini, tá bom? Então, tá tudo pronto, Sofia? Vamos começar? Então, já está ao vivo aí, Maiara, tudo certo? Espera aí, a Maiara vai esperar um pouquinho ali para a gente entrar ao vivo. Estou com a minha assistente de palco aqui, estou me sentindo, hein? Vocês viram, né? Eu quero registrar a presença do lançamento que eu fiz da influencer Jéssica Moretti, que eu lancei a carreira da Jéssica em outubro, né, Jéssica? Fizemos um super evento aqui. O Jéssica sabia que até hoje aquele evento continua impactando através do YouTube. É um dos mais assistidos, viu? Foi muito legal, muito jóia aquele evento que a gente fez aqui. Pronto, pessoal? Maiara, tá pronto? Pode ir? Quero registrar a presença do meu amigo Cleiton, que daqui a pouco vai falar um pouco sobre o lançamento da nova loja da Lacoste aqui no Shopping Iguatemi. Uma super novidade aqui no Shopping Iguatemi Rio Preto. Hein, Cleiton? Mais conhecido para nós como Príncipe. Uma super novidade da Lacoste, um super espaço ali ao lado da Brand Store. Depois você vai falar disso aí. Maiara, pode ir? Tá ok? Estamos ao vivo já? Pessoal, então estamos começando o segundo bloco desse dia de hoje, que é Comece 2020 com autoestima, com autoestima. Comece 2020 com autoestima. Nós reunimos aqui, ó, vários profissionais que tem tudo a ver com esse tema. Deixa eu dar o microfone já para o Diego aqui, ver se está todo mundo já conectado. E vamos lá então. O Renato, estamos sem um. Tá funcionando? Oi. Peraí. Alô? Tá, foi? Tá, já vamos separar. Ô Ana, eu já queria começar com você, esse bloco. Você que a gente conhece um pouco da sua história, você que passou uma transformação muito grande, né? Buscando a saúde e também a beleza. O que mudou na sua vida? O que a sua autoestima mudou quando você resolveu mudar de atitude e emagreceu? Quer dizer, fez todo um trabalho para você chegar onde você está hoje. Conta um pouquinho para nós disso. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite mais uma vez e, né,
Que honra estar aqui, rodeado de ótimos profissionais, a gente já conhece e sabe que realmente só tem pessoa aqui fodástica. Legal. Me sinto muito honrada. Sim, eu resolvi mudar minha vida. De 4 anos para cá, eu tive uma reviravolta aí e eu não entendia que eu estava acima do peso. Eu tinha uma autoestima muito boa e para mim isso bastava, né? Meu marido falava que eu era linda e eu acreditava. E que eu não fosse bonita, mas eu não tinha saúde. Eu saía para caminhar, uma caminhadinha básica, eu já ficava cansada. E eu percebi que a alimentação fazia parte de tudo isso. E aí eu procurei alimentação, um exercício físico para poder mudar minha vida. E mudei, emagreci 37 quilos e me sinto muito melhor, muito melhor. Não por ser magra, não só pela beleza, mas hoje a minha saúde, quem me acompanha pelo Instagram fala às vezes: Ana, como você dá conta de fazer tanta coisa? Talvez se eu tivesse dentro da obesidade ainda, eu não conseguiria fazer tanto. Mas hoje eu consigo e me sinto muito feliz. Só vou trocar o microfone, doutor. Pode continuar aí. Só pedir para... Me sinto muito feliz com essa nova vida. E se eu pudesse dar uma dica para alguém assim, que quer mudar, a mudança vem de você, vem da sua cabeça, vem daquilo que você quer. Não adiantava 1000 pessoas falar para mim que eu estava acima do peso, que eu não ligava. A hora que eu percebi o quanto eu estava acima do peso e sem saúde, foi que eu procurei um profissional, foi que eu fiz tudo isso e mudei de vida, sim. Hoje me sinto muito feliz. Viu? É importante esse tema. E aqui, viu, Diego, antes de você chegar aqui, passaram vários profissionais de esportes, e estava aqui o Igor, que é de corrida, e a gente percebe uma grande dificuldade da pessoa aderir a um sistema de treinamento. E qual que seria a tua dica para a pessoa começar e não desistir? Porque a gente percebe que muitas pessoas começam e param. E como é importante, por exemplo, o caso da Ana, ontem também, né, a Dani comentou também sobre a mudança dela, ela que pratica luta também. Então, assim, que as pessoas depois de um tempo veem a transformação, mas até chegar à transformação, como fazer para essa pessoa ficar firme nesse propósito? Bom, primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui com essa equipe aqui, multidisciplinar. Eu vejo que hoje em dia a gente não tem tempo para mais nada, né? A gente está sempre colocando mais compromissos. A gente trabalha, depois do trabalho a gente tem que sair com os amigos, tem a questão social, sair com a namorada, com os pais. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente colocar a atividade física num horário que fica fácil. Para quem ainda não pratica, não aderiu, né? Um horário que fica fácil, você tentar perceber se você é uma pessoa que gosta de treinar de manhã, aí vai treinar de manhã. Se você gosta de treinar à noite antes de dormir, treine à noite, no horário do almoço. Então, acho que é primeiro a gente se conhecer para não se frustrar. Se você colocar, às vezes, num horário muito difícil, às vezes você começa a treinar numa academia muito longe de casa, às vezes fica inviável. Tem que facilitar a vida. Facilitar para quem ainda não começou ainda, para ficar fácil no dia a dia, depois você vai se adaptando, depois que ficou na sua rotina fica mais fácil. Eu percebi quando o Igor estava falando aqui, que depois que esse bichinho da atividade física morde, as pessoas não param, né? É isso mesmo, né? É isso mesmo. Isso acontece, né? Acontece, mas tem gente que leva mais tempo do que outras, né? Para ter essa... Para ter esse start, né? Para ter esse hábito, né? Esse projeto start. Legal. Ô Esther, como nutricionista, qual que é o conselho que você dá para as pessoas manterem uma boa relação com a saúde, com a comida? Porque existe muita briga aí de alimentos, né? E também briga com a balança, né? Também que as pessoas acabam tendo. O que você pode nos dizer com relação a isso, para que a gente possa ajudar essas pessoas que estão nos escutando e também para que elas mudem de hábito? Qual que é a tua ideia com relação a isso? Eu trabalho dentro da nutrição quântica, né? Eu tenho uma visão um pouco diferente e eu falo muito para o paciente da questão do equilíbrio, né? A Ana colocou muito bem a questão do despertar. Eu acho que não adianta todo mundo falar você está acima do peso, você precisa mudar, você precisa praticar uma atividade física, sendo que não está no momento da pessoa, né?
Muitas vezes vem a mulher e fala, eu vou trazer meu marido. Eu falei, faz ele vir quando ele quiser, né? Porque precisa ter esse despertar. E a questão da alimentação, eu acho que é um autoconhecimento também, né? Eu falo muito, não existe o que é certo e o que é errado. É o que é melhor para você. A gente fala muito na personalização hoje, né? Não existe aquilo e eu vou seguir somente aquilo, não é uma dieta, uma rotina específica, né? A gente tem que entender o contexto e colocar isso para o paciente, para o que fica melhor para ele, né? Como ele comentou, é o horário que fica melhor para o paciente, o exercício. Às vezes é pela manhã, às vezes é à tarde, né? Às vezes aquele alimento que faz bem para mim não faz bem para você. E eu fiquei curioso agora dessa nutrição quântica. Você consegue falar para nós um pouquinho sobre isso? Que eu acho que ficou a curiosidade. É algo novo que a gente tem estudado muito, né? É a aplicabilidade da biofísica quântica na parte da nutrição. Então, a gente tem uma série de ferramentas para auxiliar tanto na análise, no diagnóstico, no tratamento, né? E a gente trabalha muito a questão energética. E eu falo muito da questão do alimento. O alimento pode roubar nossa energia, mas também pode doar muita energia para a gente, né? E eu acho que essa questão da autoestima é reflexo somente do nosso equilíbrio, né? E para eu estar em equilíbrio, eu preciso de uma série de coisas. E a alimentação, com certeza, tem uma parcela muito grande nisso tudo. Legal. Bom, é uma coisa nova surgindo aí, precisa falar mais a respeito, né? E eu tenho a oportunidade de conhecer esse doutor desde que eu cheguei em Rio Preto, e desde as primeiras matérias dele na revista e no nosso portal, ele vem falando sobre obesidade, que é o doutor Gustavo. Doutor, a gente sempre nas matérias, o doutor vem falando das opções dentro da sua especialidade, de trabalhar a obesidade. Lá atrás a gente falou sobre o balão, né? Depois recentemente sobre a cirurgia bariátrica via endoscopia. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essas ferramentas dentro da sua especialidade, né? Que podem fazer que as pessoas lutem contra a obesidade. Você que é um estudioso, você que está aí no Brasil sempre, né, levando esse conteúdo e também fora do Brasil, é importante você falar sobre esse tema. Bom, primeiro, boa noite, obrigado, Renato. Prazer estar aqui com vocês. Mesa repleta de galera fera. A primeira coisa é realmente que a gente foca muito, né, é encarar a obesidade como uma doença. Porque muitas vezes a obesidade ela não é encarada como doença nem pelos médicos, muito menos pelo próprio paciente e muito menos ainda pelos familiares, pelas pessoas que convivem, né? Então acaba ficando muito aquela questão, poxa, está ganhando peso porque está comendo errado, é só parar de comer que vai perder peso. A coisa não é tão simples assim, né? A história da Ana é fantástica, é brilhante, mas para quem tem obesidade, fazer toda essa mudança que tem que ser feita, somente 1 a 3% consegue ter o resultado que a Ana teve com relação a essa perca de peso. As demais pessoas, demais grandes porcentagens, quando está na faixa da obesidade, conseguem manter peso ou estabilizar a sua doença, o que já é um ganho, né? Porque se a gente pensar na obesidade como doença, e às vezes é difícil a gente encarar dessa maneira, mas é fácil a gente traçar paralelo com outras doenças. Todo mundo tem aqui parente ou amigo que tem pressão alta ou que tem diabetes, por exemplo. Então imagina uma paciente que está com uma pessoa que tem uma hipertensão, essa hipertensão só vem piorando. E de repente eu consigo fazer uma mudança na minha vida que eu consigo estabilizar a minha doença. Isso já é uma vitória. E é a primeira coisa que as pessoas têm que entender, porque às vezes vem assim e fala, poxa, eu estou fazendo o que a Ana faz, eu mudei, estou comendo bem, estou fazendo atividade física, mas não perco peso. Mas está mantendo peso? Está ótimo. E aí o que a gente precisa? De uma ferramenta exatamente para a gente ajudar a diminuir o patamar da doença. Um segundo estágio, né, doutor? Um segundo estágio, exatamente, né? E aí vem uma outra questão também preocupante do ponto de vista de tratamento público, né? De todo mundo que tem indicação de tratamento de obesidade, por metodologias cirurgia bariátrica ou tratamento endoscópico, no Brasil 0,5%, no mundo varia entre 0,5% e 2% conseguem ter acesso a esse tratamento. Vários motivos, custo, mas muitas vezes a questão da pessoa não se enxergar como uma pessoa com obesidade, preconceito, medo do procedimento, do que pode acontecer, né? Então, por isso que a gente hoje, nessa última edição, inclusive,
a gente acabou focando numa escrita de realmente se preocupar com a questão do sobrepeso, da obesidade e procurar uma ajuda qualquer que seja. Se é uma doença mais avançada, cirurgia bariátrica é a melhor opção. Por exemplo, um paciente que tem um metabolismo descompensado ou várias doenças que já vieram em decorrência de uma obesidade, uma severidade maior da doença, pressão alta, diabetes, enfim, uma série de doenças, a cirurgia bariátrica ela é a melhor opção. É claro que o início sempre vai ser atividade física e uma alimentação regular que se enquadre no dia a dia da pessoa. É o que foi comentado. Não adianta também a gente querer fazer uma dieta para emagrecer. A gente comenta assim, a dieta não é para emagrecer em alguns casos. Em caso de obesidade, a dieta é para te equilibrar, tem que ser uma coisa sustentável para você. No tratamento intermediário que a gente fala, aquelas pessoas com doença leve, obesidade grau 1, obesidade grau 2, que não tem doenças associadas, ou um sobrepeso avançado, que já fizeram um tratamento clínico comportamental e não tiveram sucesso com relação à redução, a uma estabilização da sua doença, aí entrariam os tratamentos endoscópicos, que tem o balão intragástrico, que a gente já conversou bastante, a gastroplastia endoscópica, que é um procedimento mais novo, e também muitas medicações que hoje a endocrinologia e a gente consegue manusear também, que também tem um sucesso muito bom em alguns pacientes. Doutor, nessa gastroplastia, explica um pouquinho como é que é esse procedimento e qual que é o benefício que ele traz. E outra coisa, quando depois de um procedimento desse, com resultado, a autoestima do paciente ela vai na lua, né? Melhora, com certeza. A primeira conversa que a gente tem é entendendo um pouquinho da obesidade, né? Então, essa questão de impulso alimentar, por que se come, porque o fundo é genético, inserido num ambiente que nós vivemos, que é um ambiente que a gente não levanta mais nem para ligar e desligar a televisão, sedentarismo, atividade física não se faz, muito pouca coisa. Então, a primeira coisa que a gente fala muito é primeiro esse entendimento de que se não fizer uma atividade física regular, não mudar hábito, não mudar a alimentação, não comer adequadamente de acordo com o individual da pessoa e de acordo com a sua faixa etária, etc. Isso é a equipe quem vai orientar, nutricionista, psicólogo, educador físico. Sem isso, a gente não tem sucesso algum. Em se fazendo isso, em se tendo esse entendimento, a gastroplastia endoscópica é uma opção para aquelas pessoas com obesidade de grau 1, ou seja, calculando o índice de massa corporal entre 30 e 35, ou 36 a 40, desde que não haja comorbidades, quer dizer, aquela pessoa que está numa faixa de doença em estágio inicial, doença leve. A gastroplastia endoscópica são pontos que a gente faz por endoscopia, não deixa de ser uma cirurgia por via endoscópica, onde a gente consegue reduzir o tamanho do estômago. E com isso o paciente come menos, tem saciedade precoce, e a gente consegue então uma redução do peso corporal em aproximadamente 18% quando a gente considera peso total. Então, um paciente com 100 quilos, a expectativa é de uma perca de 18 quilos. E isso é feito hoje muito mais facilidade, quer dizer, feito por um procedimento de endoscopia. Totalmente por endoscopia, não tem cortes, fica 4 a 5 horas no hospital, depois o paciente já recebe alta e a gente faz o acompanhamento. Tá? Quer fazer alguma pergunta? Duas perguntas, doutor. Primeiro, a obesidade é realmente hereditária? A obesidade ela é de fundo genético, né? Mas tem muitos fatores associados, então muitas compulsões alimentares, o descontar em determinados alimentos, a absorção de determinados alimentos, isso tem tudo um componente por trás do indivíduo. Então não é simplesmente culpa da pessoa, né? Então tem que ter o start, que foi falado aqui, precisa disso, precisa do comprometimento com a pessoa, com a sua qualidade de vida. Mas não dá para a pessoa usar isso de bengala, por exemplo. Poxa, eu tenho uma doença que provavelmente é fundo genético, então por isso me justifica eu comer desse jeito e não fazer atividade física. Não é dessa maneira, mas por outro lado, a pessoa também não tem as compulsões simplesmente por vontade própria. Poxa, é sacanagem da pessoa, é só ela parar que melhora. Por exemplo, alguns estudos demonstram isso. Tem algum estudo de ressonância magnética mostrando estímulo de quem tem obesidade à frutose artificial, não a da fruta, e uma pessoa viciada em cocaína, estímulo com cocaína. A área cerebral e o tamanho do estímulo cerebral dos dois cérebros é exatamente igual. O neurologista olhando a ressonância magnética, ele não sabe falar qual ressonância que é de quem. Flora intestinal bacteriana, tipo de bactéria que a pessoa tem, hoje já se sabe que é totalmente diferente no indivíduo que tem obesidade. Então, quer dizer, são receptores cerebrais, existem muita coisa envolvida. Então, não é tão simples o mecanismo. Mas isso hoje é importante a gente passar para o paciente e passar para os familiares, que a gente sempre cobra, poxa, tem que vir o familiar junto, porque ele tem que jogar a favor. Agora, ao mesmo tempo, também o paciente tem que entender que, olha, você tem que ter o seu
a sua própria vontade, seu próprio entendimento, para não depender desse contorno. E a nutricionista, educador físico e psicóloga é o mínimo que a gente orienta para o paciente dar o segmento para que ele tenha o sucesso em manutenção do peso. E tem uma idade mínima para fazer? Depende do procedimento. De maneira geral, a partir dos 16 anos, pode estar se realizando procedimentos cirúrgicos. Procedimentos endoscópicos, 10, 12 anos já se pode fazer. Com o balão. Balão a partir de 12 anos, até menos. É claro que a logística, digamos assim, é um pouco diferente. Tem o envolvimento do pediatra, do endocrinologista pediátrico, psicóloga, autorização dos pais. Toda uma equipe, né, doutor? Sim, um pouco mais complexo, mas já se pode realizar também. Obrigada. Voltando a essa questão da genética, eu acho que é muita desculpa às vezes, né? Minha família é inteira gorda, eu sou gorda, eu vou ficar gorda. E a gente faz muito teste genético para falar para o paciente, você tem isso, foi o que você herdou, mas a gente pode moldar todos os fatores ambientais, né? Tem a questão da microbiota intestinal, que a gente sabe que no obeso é totalmente desregulada, a gente pode atuar nesse mecanismo também. Então, eu acredito muito nessa questão de epigenética, fatores ambientais. A gente pode moldar sim, né, para ter uma qualidade de vida muito melhor. Você quer falar alguma coisa, Diego? Eu queria aproveitar para já fazer uma pergunta, porque eu estava lendo que existe agora a cirurgia endoscópica para descompressão da coluna. Não sei se Ah, mas é ortopedista. Não, sim, mas já está correndo. Tá, o doutor Daniel Bedran que estava aqui, inclusive ele falou na revista, eu te mando essa matéria depois, é um procedimento sim, sendo usado para hérnia, e é feito aqui em Rio Preto. Mas essa matéria é o mesmo, mais ou menos, só que é um especialista. É isso, é porque na verdade os procedimentos endoscópicos eles são de diversas áreas. Então a área que a gente atua é na endoscopia digestiva. Mas aí tem endoscopia de navegação para neurologia, ortopedia, enfim, diversas áreas também. Otorrino. Legal. Falando em autoestima, e é muito legal, hoje nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em transplante capilar no Brasil, que é o Dr. Paulo Miranda. Doutor, é muito interessante que, como você ficou muito forte no transplante capilar, mas nós não podemos esquecer que você também é um grande cirurgião plástico, certo? Então, não só faz o transplante capilar. Eu queria que você comentasse quais são as tendências para 2020. Você que tem participado de vários congressos, recentemente teve em São Paulo, naquele evento sobre aquela nova cirurgia de lipoaspiração. Eu queria que você comentasse sobre isso e, principalmente, falasse sobre o pós, quando a pessoa volta depois desse procedimento, seja ele uma prótese de mama, seja ele com transplante capilar, seja ele com uma lipoaspiração de alta definição, porque devolvendo a autoestima, mais do que realizar o procedimento, devolver a autoestima. Renato, obrigado pelo convite, a gente se acompanha desde o início, né? É um prazer ver tudo isso que você está virando, né? Bom, o consultório de cirurgião plástico, muitas vezes ele é procurado como primeira opção para melhora de autoestima, mas talvez essa não seja a melhor opção. Os problemas de autoestima causados por alguma deformidade estética ou alguma alteração estética, muitas vezes ele está relacionado com tudo que vocês já falaram. Baixa autoestima porque não se alimenta bem, baixa autoestima porque não teve força de vontade para cumprir uma meta que você se propôs a cumprir, porque não passou no especialista, não deu o diagnóstico dela. Às vezes ela está com sobrepeso e quer fazer uma lipo, porque ela quer emagrecer na cirurgia, e às vezes ela não tem uma rotina de atividade física. Então, assim, o consultório de cirurgião plástico, às vezes, ele precisa ter um caminho inverso para que você obtenha aquela autoestima que você busca lá na ponta. Então, que fique assim bem tranquilo, a cirurgia plástica ela é um facilitador de tudo que a gente conversou. A gente pode dar no final aquilo que a pessoa busca, mas às vezes é um erro buscar aquela finalização, né? A cirurgia plástica ela não tem a mágica de emagrecer, ela não tem a mágica de mudar algumas coisas. E talvez faltasse nessa conversa, para a gente falar um pouco de autoestima relacionada à beleza, um psicólogo. Sim. Para a gente, às vezes, entender o que é que o paciente quer de fato e o que a gente pode fazer por ele.
Bom, baseado nisso, eu vou no que você me falou, né? Eu sou cirurgião plástico de formação, essa foi minha primeira formação, e acabei migrando fortemente para o transplante de cabelo, que é uma área que eu atuo hoje bastante. Quais são as tendências aí, né, de cirurgia plástica para o próximo ano? Como tudo no mundo, a tendência é tecnologia. É tecnologia embarcada na medicina. Hoje a gente não consegue colocar muita coisa, a cirurgia às vezes ela se faz pelo bisturi e pela habilidade, mas a gente consegue hoje colocar algumas tecnologias. Na lipoaspiração que você me falou, hoje está muito assim, se usando fortemente a lipoaspiração laser lipólise, que é o uso do laser, né, com auxílio da lipoaspiração, e mais recentemente a lipoaspiração assistida por ultrassom. Essas duas modalidades, tanto o laser como o ultrassom, eles atuam na gordura e ele facilita a retirada dessa gordura. Com isso a gente consegue resultados um pouco melhores, a gente consegue esculpir melhor os corpos. Hoje vocês têm visto algumas lipoaspirações que você mostra o contorno do abdômen de uma maneira que a gente não conseguia no passado. Isso é um facilitador, isso se consegue com o uso dessa tecnologia. Antigamente a gente não tinha muito isso. Doutor, é a famosa Lipo HD? É essa, não? É a Lipo HD. A Lipo HD ela já existe há muito tempo. O que se tinha é que não se tinha equipamentos. Então, para fazer uma Lipo HD, às vezes você passava um pouco do ponto, lipava o paciente mais do que precisava e deixava algumas irregularidades visíveis, né? Que você via aquela paciente. Hoje, com tecnologia aplicada à cirurgia, você consegue resultados bastante satisfatórios. Aí eu vou roubar um pouquinho o seu paciente da academia, vou simular um pouquinho a musculatura abdominal, né? Aí isso é possível. Mas só é possível se o paciente tiver o seu foco, tiver a sua nutrição, tiver o seu diagnóstico e a sua orientação de educador físico. Até para manter, né? Porque a cirurgia plástica ela é um facilitador de tudo que a gente falou. Você conhece essa Lipo HD, Renato? Isso, é sensacional, né? O doutor teve agora recentemente, né, doutor, num curso. Eu tive um congresso hoje, de alta definição, né? Depois hoje já vou bater um papo com o doutor aqui, quem sabe. Eu tive um contato hoje com o pessoal desse equipamento. É um equipamento que está vindo para o Brasil, tem uma certa dificuldade por a Anvisa acaba brecando um pouco a entrada desse equipamento, mas está para chegar. E realmente, assim, você me perguntou o futuro da cirurgia plástica, o que dá para fazer? Eu acho que como tudo, é tecnologia, eu acho que está passando pela super especialização, não dá mais para ser bom em tudo. O paciente hoje ele busca aquilo que ele acha que é melhor. O Dr. Cassiano tem excelência em rinoplastia, vamos procurar o Dr. Cassiano. Então, isso eu acho que uma evolução dentro da cirurgia plástica e dentro da cirurgia facial. O paciente busca o especialista. Na ortopedia já é muito comum a gente ver aquele ortopedista de joelho, de quadril, de cotovelo, de ombro. O doutor faz obesidade, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que está dentro da cirurgia plástica migrando. As pessoas querem o melhor. Eles buscam o especialista. Eu acho que essa é uma dica de futuro aí para os colegas. Acho que isso é um doutor, avanço eu tenho uma medicina pergunta mesmo, tudo, né? Porque dentro da própria área, por exemplo, do tratamento da obesidade por tratamento médico, cirúrgico, endoscópico, já existe até uma fragmentação. Então, eu sou endoscopista e sou cirurgião. A cirurgia bariátrica tem um pessoal do grupo que faz, o Dr. Mário, o Dr. Kaiser, e eu dentro da área da endoscopia tem como se fosse uma subespecialidade de endoscopia bariátrica, né? Então, que a gente já tem a parte, todo o congresso, tudo em endoscopia bariátrica. Então, quer dizer, realmente não tem como você focar em tudo, não tem como. A gente e assim, voltando no tema autoestima, cada um vai buscar aquilo que lhe incomoda naquele profissional que mais lhe possibilita a melhora daquilo que ele quer. Se tiver mais especialização. E a autoestima é uma coisa que deve ser valorizada por menor que seja a queixa do paciente. Só tem baixa autoestima quem realmente está vivendo aquilo. Então, pode ser uma pontinha de orelha torta. Isso tem que ser levado em consideração pelo profissional como
talvez um fator transformador na vida, que é aquilo que você me perguntou. Às vezes os pacientes chegam na minha clínica, vou partir para o transplante de cabelo, e eles me falam: você tem uma foto de antes e depois? Eu falo: eu vou te mostrar várias fotos de antes e depois de vários transplantes de cabelo. Eu só te peço para não olhar o cabelo, olhe o sorriso. É completamente diferente a foto do pré-operatório e a foto do pós-operatório. O cabelo é só um detalhe. Ele simplesmente hoje recuperou a autoestima. Não olhe fotos, olhe a autoestima. As fotos podem ser manipuladas. Viu, doutor? Dentro do nosso tema, Comece 2020 com autoestima, a mulher que pretende fazer uma cirurgia plástica em 2020, começar um ano diferente, qual a dica que você dá? O que ela precisa, como que ela se prepara para chegar até você? Se é melhor ela já entrar numa dieta ou numa preparação, falar com o marido, já ter alguma coisa alinhada. Qual a dica que você dá? A dica é assim: você deve se preparar para o pós-operatório. Cirurgia plástica, ela é pós-operatório. Você deve operar na sua melhor época. E é lógico que você me falou: eu devo perder peso? Alguns casos, a cirurgia ela se inviabiliza, porque a paciente às vezes tem um excesso de peso e você não pode melhorar o sobrepeso dela com uma cirurgia plástica. Existem limites que você pode atingir, por exemplo, numa lipoaspiração. Você não pode tirar mais gordura do que a fisiologia lhe permite, senão você vai trazer para aquela paciente um problema. Então, o ideal é assim: você sempre fazer uma consulta com bastante antecedência, conhecer a cirurgia, entender muito bem o procedimento. Se for preciso, quantas consultas forem necessárias, é importante que você faça um procedimento entendendo tudo que de fato ele pode lhe dar. Você deve ir para essa cirurgia com uma expectativa realista do que a cirurgia vai lhe dar. Então, um pré-operatório muito bem feito é importante. Um pré-operatório, às vezes, multidisciplinar, que eu passe com o nutricionista, que eu passe com o gastro, que eu passe com o otorrino, com o ginecologista, com o vascular. Quanto mais médicos você tiver te assistindo, mais segura é a sua cirurgia. Você deve ter tempo para operar. A cirurgia não pode ser decidida assim, no estalo. Mulher é bem assim, né? A mulher chega e fala: eu quero semana que vem. E muito importante é o pós-operatório. Você tem que ter um tempo de recuperação adequado. Toda cirurgia requer um tempo adequado. Daqui a pouco o Dr. Cassiano vai falar um pouco aí, provavelmente, de cirurgia de rinoplastia. Se você tem um compromisso que você não pode ficar roxinha, é melhor você ter um tempo, porque isso eventualmente acontece. Então, a programação pré e pós-operatória, ela é assim, essencial. E o que eu julgo mais importante na cirurgia, você tem que entender o que você vai fazer, entender o que a cirurgia vai te dar e enquadrar aquilo dentro da sua expectativa. Tem que ser muito real. A cirurgia te leva até um certo ponto. Já que você tocou... Pode falar, Dani, depois eu vou... Eu sou esposa de um careca e eu quero saber sobre o transplante. Durante muito tempo, meu marido é careca há 8 anos e incomodou ele durante muitos anos. Ele só andava de boné, ele não queria mostrar. E ele ainda pode fazer o transplante, mesmo sendo muito careca, ou tem um limite para ele poder fazer o transplante? O limite é uma questão de área doadora versus área receptora. Você tem que ter uma proporção disso. Alguns pacientes têm uma área doadora em que não possibilita que você dê uma imagem para ele que ele fique feliz. Então, a avaliação é caso a caso. Alguns pacientes, de fato, eu digo: olha, o seu visual calvo já é um visual que agrada muita gente, as pessoas já te conhecem assim. Talvez seja melhor você não ter estigma nenhum do que ter um pouquinho de cabelo. As pessoas perguntam: o que é isso? Então, a avaliação é caso a caso. Todos os pacientes são potenciais pacientes para transplante. Alguns melhores, outros não.
E aí na consulta é que a gente vai definir, olha, eu acho que vai ser muito bom para você, eu acho que essa cirurgia para você não tem tanto benefício. Nem todo paciente vai operar, isso que é importante. O ideal é que você crie também essa expectativa. Talvez eu sou calvo e eu vou ser menos calvo. Você fica feliz. Eu sou calvo, mas eu queria ser cabeludo. Talvez você não consiga ser cabeludo, mas menos calvo com certeza. Legal, é alinhar a expectativa, né, doutor? Doutor Cassiano, eu queria que você comentasse, acho que uns 6 meses atrás nós soltamos uma matéria sua sobre aquela nova tecnologia que você estava usando na cirurgia da rinoplastia. Como é que surgiu aquilo, aquela ideia, o que isso hoje facilita no ato de fazer, e já aproveita no embalo e já fala da funcional, que dá para fazer no mesmo procedimento, a cirurgia funcional junto com a cirurgia estética. Boa noite, obrigado pelo convite. A gente está nos últimos 10 anos se especializando nessa área de rinoplastia. No começo eu comecei a fazer plástica facial, preenchimentos, botox, mas eu me identifiquei mais com a rinoplastia, então a gente focou bastante nessa área. Nos últimos anos a gente vê que essa área vem crescendo e a cirurgia vem evoluindo bastante. Esse aparelho que a gente tem, que é o ultrassom, a gente consegue fazer o procedimento com menos agressão à parte óssea. Então a gente usa um bisturi ultrassônico para fazer as fraturas, para fazer a raspagem de dorso, deixar essa harmonia facial junto com o nariz bem mais bacana, né? E o pós-operatório normalmente é mais tranquilo, porque fica menos edema, menos roxo. É mais rápido também. Mais rápido, a pessoa volta normalmente às atividades mais rápido. Depois que tira o curativo já está um edema bem menor, então a gente tem partido para essa tecnologia, igual o Paulo falou, que vem entrando na medicina e a gente tem que ir absorvendo, vendo o que ajuda, o que não ajuda, tendo o senso crítico sempre. E a gente tem visto que no pós-operatório com o ultrassom, ele é um bisturi de alta frequência que faz cortes e também faz raspagem. Então a gente, em vez de usar martelo, broca, raspa, então a gente faz com esse bisturi que tem um resultado mais bacana. Interessante, doutor, que as pessoas não têm essa noção do que usa para fazer uma cirurgia de nariz, né? Esse plano em martelo aqui, quer dizer, parece ortopedista. Não é uma cirurgia tão simples, né, de ser feita a cirurgia a rinoplastia tem muito detalhe, né? Então, cada vez que você estuda mais, tem mais técnicas, mais detalhes. A gente pode sempre trabalha, o otorrino normalmente sempre trabalha essa parte funcional junto, então é bem interessante. Muitas vezes as pessoas buscam só a parte funcional, aí a gente conversando acaba descobrindo que a pessoa também quer melhorar a autoestima, quer melhorar a parte estética, então acaba unindo essas duas partes. Isso é normal no dia a dia, essa questão da autoestima? A pessoa está com o nariz lá que não está contente, com a orelha também, né, que tem a questão da orelha de abano, que são os dumbos na escola aí, né, e que as pessoas acabam, né, o bullying, né? O bullying ele acaba sendo muito forte. Isso é normal, né? A gente sempre pega paciente, a mãe traz, que está sofrendo bullying e acaba indicando a autoplastia. Na rinoplastia a gente já opera um pouquinho mais para frente. Mulher em torno de 15 e homem 16 anos, então um pouquinho mais tarde. A autoplastia a gente já consegue fazer com 7 anos, então é mais precoce, né? Então dá para corrigir antes. E como o Paulo falou também, o pós-operatório da rinoplastia tem que ser bem explicado, bem orientado, porque é uma cirurgia que demora para cicatrizar, demora para ter um resultado final. A gente fala de 6 meses a 1 ano para ter um resultado final adequado, então no começo é mais complicadinho, mas se o paciente está bem orientado, com a cabeça legal, aí vai tudo bem. Doutor, e depois, quando essa pessoa volta, como é que qual que é o teu sentimento? Porque, como o doutor Paulo disse muito bem, ele não estava olhando nem o cabelo, né? Pediu para não olhar o novo cabelo, e sim o sorriso. Isso é uma realidade?
Todo paciente que volta com o nariz já pronto, quando a gente tira o curativo, o paciente vê no espelho e você já sente uma diferença no olhar, um sorriso diferente. Você vê que a pessoa já ganhou uma autoestima legal. Então a gente vê sempre isso. É uma grande diferença, né? Renato, pode falar, doutor. Eu já tive pacientes que voltaram a namorar. Eu tive pacientes que voltaram a fazer faculdade. Eles não tinham coragem, eles não queriam se expor, eles não se sentiam à altura de ter um relacionamento. Aí quando o cara chega e conta para mim, ou eu encontro e falo, eu estou namorando, vou casar, e ele fala, isso tudo aconteceu depois da cirurgia. Então, assim, a cirurgia plástica, quando ela consegue ser um facilitador para esse estado de espírito, para que a pessoa mostre realmente o melhor quadro da vida dela, que é a felicidade, que é estar em paz com aquilo que ela quer. Por menor que tenha sido o problema, talvez ele seja muito pequeno para você, mas no consultório a gente ouve coisas do tipo, eu já pensei em me suicidar porque eu sou calvo. Aí você começa a pensar que às vezes a gente não tem a dimensão disso. O quanto que é importante, às vezes, quanto vocês podem impactar, né? E aí, o quanto você conseguiu por vontade própria, hoje você é feliz com o seu esforço. Mas o quanto que você já fez pelos seus pacientes da história, né? Que ele se viu e depois voltou. É assim. Então... Eu posso falar como paciente aqui também. Dá diferença. Faz 11 meses que eu fiz o implante. Eu tenho uma pergunta aqui, meu. Você colocou... olha aí, ó. Autoestima. Tá de cabeleira nova. O Renato, gostaria de perguntar para o doutor aqui. Eu vejo as pessoas um pouco exagerando um pouquinho nos preenchimentos, nesses ácidos hialurônicos. Eu não entendo nada disso, mas eu vejo que tem muita gente no mercado fazendo e muitas pessoas usando de forma exagerada. Isso atrapalha quando a pessoa toma a decisão de fazer uma rinoplastia? Normalmente, quando faz algum preenchimento no nariz, a gente tem 2 tipos de preenchimento. Tem o PMMA, que é o que não absorve, que daí atrapalha muito. Normalmente a gente vai ter as deformidades pelo produto. Então, a longo tempo vai fazendo aquela fibrose, o tecido, a pele começa a atrapalhar. Então, a rinoplastia pós-PMMA, que é um preenchedor que não absorve, a gente tem um problema sério. Então, a gente tem alguns casos que é mais difícil de corrigir, o pós-operatório é complicado, às vezes a gente não chega no resultado que a gente queria. O ácido hialurônico, o organismo absorve. Então, 7 meses, 8, às vezes 9, 10 meses, absorveu. Então, a gente não tem tido problema com ácido hialurônico. Só a gente já teve problema pós-aplicação de ácido hialurônico em algumas clínicas que às vezes não têm os cuidados, né, que deveriam ter. E a gente pega essas complicações de abscesso, de necrose de pele. Então é mais complicadinho de resolver também. Então tem sempre procurar um profissional capacitado, que também possa te dar um suporte no pós-operatório. Complicação todo mundo vai ter. Mas você tem que estar com um profissional que te dê segurança para você cuidar do pós-operatório. Eu acho que isso é o mais importante. Eu queria voltar num tema que você falou. Como se preparar? Talvez dar uma investigada em quem vai fazer o procedimento em você. A coisa está se popularizando demais. Muitas pessoas são capacitadas para fazer, mas tem muita gente escondida atrás dos capacitados com pouca preocupação com o paciente. As pessoas têm que... O paciente, quando chega na sua clínica, você tem que gostar dele. Você tem que fazer por ele como se você estivesse fazendo por você. E aí tem muita gente que eu acho que não tem esse sentimento. Então, talvez o caminho também seja dar uma investigada. Onde é que você vai? Daqui a pouco alguém vai achar gastroplastia endoscópica fácil. Não é, Renato? Essa semana teve um tema da revista que estava escrito que o transplante de capilar era uma cirurgia fácil. Eu disse para ela, eu falei, olha, não escreva fácil, porque senão eu entendi o que você quis dizer, mas
não é assim. As coisas... As pessoas podem confundir essa transplante facilidade. capilar se tornar uma cirurgia fácil, tem toda uma história atrás. E aí, às vezes, alguém menos desavisado fala, já que é fácil, vou fazer. Né? E a harmonização facial que você tem visto, eu vi uma frase esses dias que eu vi demonização facial. E em alguns casos tem ocorrido demonizações faciais. Isso aí. Né? Ontem nós falamos disso aí, que a mudança completa e assim... A beleza está no equilíbrio, sempre. A beleza, ela quando você tenta fazer além daquilo que o equilíbrio pede, é harmonia. As grandes ícones de beleza mundial, elas são simétricas, elas têm harmonia. Não é aquela que tem a coxa mais grossa, o lábio maior, não. Ela tem simetria. A beleza pede harmonia. Quando você vê alguma coisa harmônica, naturalmente você assimila aquilo à beleza. Quando alguma coisa destoa, é diferente. Não fica legal, né, doutor? Então tem que tomar cuidado. Diego, eu queria saber se lá no teu trabalho você já também passou por essa experiência que todos eles contaram aqui. Para o cirurgião, de repente, até mais fácil, né? Que o doutor colocou lá o balão, né? Se a pessoa seguiu certinho, depois emagreceu, né? E você lá no teu dia a dia, que é um pouco mais demorado, mas você consegue ver a mudança da pessoa quando ela segue as orientações, que aumenta a autoestima dela após ela ver a mudança no corpo com atividade física? A gente consegue, às vezes demora um pouco, né? A gente precisa que a pessoa se dedique, mas é legal quando a pessoa está, às vezes, associada com algum esporte, né? Às vezes é mais fácil de a gente mensurar. Às vezes, estética fica mais difícil, né? A gente, perdi tantos quilos, ou fica mais difícil, mas quando a gente associa a atividade física a algum esporte, veio bastante corredores aqui, tenistas, jogador de golfe. Então, pelo esporte é uma maneira boa da gente mensurar. Eu consegui correr 1 quilômetro. Eu acho que essa é uma maneira de incentivar também, né? A pessoa entra no esporte, não consigo correr 500 metros. Aí, estou correndo 1 quilômetro, corri 2, fiz uma provinha. Eu acho que essa é uma maneira boa da gente inicializar. Porque tem a meta ali, né? Tem a meta, é mais mensurável. Corri tantos metros, fiz 3 corridas na semana, não gostava nem de sair de casa para fazer nada, sabe? Então, fica mais palpável, assim. Aí o padrão estético acaba vindo por consequência. Legal. Ô Dani, eu queria te perguntar, você é uma influenciadora, muita gente que te segue, você deve receber muitos inbox lá, direct, né? Isso. Os directs. Você observa que essa baixa autoestima é um problema? As pessoas te procuram muito por isso? Ou você percebe que isso faz com que as pessoas muitas vezes não cheguem onde queriam chegar, não façam aquilo que queriam fazer, ou se escondem muito através disso também? E você considera importante que a pessoa busque melhorar a autoestima para que ela possa, sei lá, crescer na vida ou conseguir os seus objetivos? Eu acho, boa noite, eu acho, tá ficando até preocupante, porque as pessoas, elas querem tão rápido chegar num objetivo, num resultado final, que tem muita gente que acaba fazendo loucura, e o padrão de beleza hoje tem mudado muito, graças a Deus, mas o padrão de beleza que era um imposto, as pessoas, eu recebo muito direct de pessoas falando: por que eu não consigo chegar? Por que você faz e eu não faço? As pessoas não conseguem entender que são padrões diferentes de beleza e que é aceitável eu acho que o principal é procurar saúde. As pessoas estão atrás de corpo e esquecem da saúde, da alimentação, querem tudo muito rápido, sabe? E eu percebo que as pessoas ficam desesperadas para chegar nesse resultado final. E às vezes fazendo coisas cortando atalho, procurando Exato. profissionais, né, doutor? Profissionais que não têm essa capacidade. Eu acredito que a gente falou muito bem durante esses dias aqui.
procurar profissional capacitado. A gente vem falando demais nisso. E muita gente vai pelo valor e o barato acaba saindo muito caro. Também. Isso é uma outra coisa importante também. Por isso que um dos nossos propósitos, quando a Kelly criou essa nossa nova marca, chama Informação que Salva, é levar a informação através de pessoas importantes, pessoas que têm um padrão diferenciado, profissionais que são especialistas naquilo que fazem. E o problema muito sério é assim, eu tenho acompanhamento nutricional e de esporte e tudo. E aí as pessoas querem a minha dieta, querem fazer o que foi feito para mim. E isso é muito perigoso. Eu falo sempre, eu não passo a minha dieta, eu não faço. Procure um profissional, porque a minha dieta foi feita para mim. E todo mundo quer muito de mão beijada, eu digo, sabe? Eu acho que de todos os profissionais aqui, o único que eu nunca utilizei foi o doutor ali. Mas nesses 4 anos que eu resolvi mudar minha vida, resolvi mudar meu corpo, a nutricionista, eu sou fã número 1 da profissão de vocês. Eu acho que é peça-chave até para o doutor, para todos os que estão aqui, o educador físico, se não tiver também um auxílio aí. Eu acho que o ponto-chave está aqui. Porque a nutrição se encaixa em qualquer situação. Quanto ao cirurgião plástico, eu acredito, falei isso hoje no meu Instagram, eu tenho abdominoplastia, tive muito sucesso na minha cirurgia, graças a Deus, mas as pessoas pensam em encurtar tudo isso, né? O que é encurtar? A não ser aquelas pessoas, como o doutor falou, que já não tem mais, eles querem não passar por esse caminho aqui e ir direto no doutor, e ele quer que o doutor dê resultado na vida dele, né? A mulher quer sair de uma cirurgia plástica, de uma abdominoplastia, postando foto de biquíni na internet. Só que não é esse o caminho. O caminho, sim, é a cirurgia, é a nutrição, é o educador físico, é multidisciplinar. E principalmente a alimentação, tudo isso. Eu, ao contrário da Dani, passo a minha dieta no Instagram, mas eu não passo como forma de eu estar passando a dieta, eu mostro o que eu como. Porque se a pessoa não tem um nutricionista ou não tem condição de procurar, se ela fizer o mínimo, que é o básico da reeducação alimentar, já ajuda. Então, eu também, ao contrário da Dani, eu passo o que eu como no Instagram e ajudo bastante gente assim. Legal. Parabéns, viu, doutora? Pelo trabalho que vocês fazem como nutricionista. Show de bola. Pessoal, quer falar, doutor? Fica à vontade. Não, Renato, é isso aí. Você educa pelo exemplo. É como a gente faz com os filhos. Se eles veem a gente fazer certo, talvez eles não sabem por quê, mas eles estão fazendo como a gente. Meus filhos comem certo, porque eu procuro comer certo. Então, isso que você faz, as pessoas acreditam em você, como meu filho acredita em mim. Eles querem ter você como espelho. Então, parabéns, você educa pelo exemplo. E isso eu acho que é um grande trabalho social. Show de bola. Pessoal, é sempre assim. Aqui infelizmente tem que acabar o bloco, porque o tempo é curto. A gente ficaria aqui mais um tempão. Eu acho que foi muito legal, porque foi muito importante a participação de vocês, de trabalhar a autoestima. Essa semana passada eu estive em São Paulo e um cara que é um palestrante nacional, ele falou uma coisa muito legal sobre autoestima e tem muito a ver com todos vocês, principalmente com os cirurgiões, quem está nessa ponta. Ele fez a seguinte analogia: você está juntando dinheiro para você comprar um carro novo, 50 mil reais, vamos supor, chutou esse exemplo, mas você não está satisfeito com o seu corpo, você faz o quê? Você compra um carro novo, ou você investe esses 50 mil reais e muda a sua vida, né? Ou colocando um balão, né? Ou fazendo uma cirurgia no nariz, ou indo lá, né, com o Diego falando, vou pagar a academia, vou fazer esse negócio, marcando uma consulta, quer dizer, investindo na saúde. Aí ele provou, esse cara, que se você pegar esse dinheiro e investir em você, você compra quantos carros você quiser. Porque se você não estiver bem com a tua autoestima, você não consegue fazer nada, né? Então é um assunto tão importante que às vezes as pessoas vão levando a vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e não para investir nela mesma. Porque se ela estiver bem,
Eu costumo dizer isso, eu falo, as crianças perguntam para mim, pai, qual que é a sua profissão? Eu falo, eu sou vendedor. Eu nasci vendedor. Eu nasci no dia 24 de dezembro, Cassiano, no dia que mais vende no Brasil, no dia, véspera de Natal, o dia que mais vende. Então, assim, não é por isso, mas... eu uso esse exemplo. O dia que eu não estou bem, eu não posso sair para a rua. Eu não posso sair para a rua, não estou bem. Às vezes aconteceu algum problema, você tem que estar bem, né? Tem que estar com a autoestima elevada. E aí, para isso que eu acho que encaixa muito do que vocês tiveram aqui, seja o Diego ajudando a pessoa ali, vamos fazer, vai dar certo, o doutor Gustavo lá, no dia a dia dele, peraí, tudo bem, vou te ajudar aqui, mas também se você não fizer a tua parte, né, doutor, também vai voltar tudo depois, também a gente pode falar isso no outro tempo, da recidiva, doutor Cassiano, quer dizer, todos vocês aqui, né, se a pessoa não estiver bem, ela não vai progredir e vai crescer também e fazer com que as coisas aconteçam, tá bom? Eu sou muito grato a vocês por vocês estarem aqui comigo. Eu desejo, vamos dar uma salva de palmas para eles. Muito obrigado a vocês aqui. Vocês saindo daqui, nós vamos fazer a foto. Não esqueçam de passar lá com a Letícia, lá no Informação que Salva do CBN. E as matérias de vocês estão ali. Todo esse conteúdo está sendo transmitido pela internet, está sendo gravado para depois disponibilizar para vocês no YouTube. Alguém quer falar alguma coisa para terminar? Dá um recado final, fica à vontade. Bom, do tratamento da obesidade é o que a gente comenta que falou, né? Esse imediatismo das pessoas de quererem resolver seus problemas de uma hora para outra e, digamos assim, achando que pode, de repente, até comprar uma solução mágica sobre o que tem, né? Não é por aí, como todo mundo aqui, cada um profissional de uma área. Então, realmente, assim, é multidisciplinar. Não adianta a pessoa querer ser emagrecido, tem que querer emagrecer. Esse que é o processo, né? E fala, poxa, mas eu vim te procurar, mas eu quero colocar o balão amanhã. Fala, não tem essa pressa toda. Né? Vamos ver primeiro, vamos te preparar, vamos entender o que você tem que fazer. Mas se for para eu ir na academia, fazer atividade física, eu não vou colocar o balão, então não ponha comigo, é melhor realmente. É melhor você pensar, repensa na sua vida, vamos conversar num outro momento, que eu acho que realmente isso acaba sendo mais importante, né? Porque os procedimentos endoscópicos ou cirúrgicos, eles são um facilitador para que a pessoa consiga alcançar suas mudanças, né? E não a resolução dos problemas, na verdade. Ótimo. Renato, só para contar uma historinha, ontem eu encaminhei um paciente para cirurgia bariátrica, porque ele era obeso, hipertenso, dislipidêmico, com todos os problemas que a obesidade trazia, e era calvo. E ele veio pronto para operar. Eu disse para ele, olha, faça a cirurgia bariátrica, depois você volta, porque senão você vai morrer cabeludo. Entendeu? Então, tudo tem um caminho. Basta Boa. que você enxergue o caminho e direcione o paciente, porque às vezes ele não está preparado para procurar. Cabe a nós, profissionais, mostrar esse caminho para ele. Por mais que talvez ele não seja o nosso paciente naquele momento, mas com certeza ele volta agradecido algum dia. E a evolução, né, na saúde tem sido muito grande, né? Hoje a gente escutou sobre nutrição quântica, quer dizer, escutamos sobre os novos procedimentos, esse ultrassom aí, né, doutor? Quer dizer, com técnicas novas, quer dizer, existem várias coisas à disposição nossa, graças a Deus, vivemos um tempo de plena tecnologia dentro da área da saúde. Gente, obrigado mais uma vez. Obrigado, Renato. Obrigado, gente. Vamos fazer a foto aqui, porque as meninas embaixo, os meninos em cima.